Questão 30. Assinale a alternativa que contém um argumento válido. Letra A. Premissas. Alguns atletas jogam xadrez. Todos os intelectuais jogam xadrez. Conclusão. Alguns atletas são intelectuais. Argumento válido ou inválido? Novamente, premissas. Primeira, alguns atletas jogam xadrez. Para ajudar a raciocinar melhor, vamos utilizar diagramas da teoria dos conjuntos, como já temos feito na 28 e 29. Conjunto dos atletas, conjunto dos enxadristas. Repare que não são todos os atletas que jogam xadrez, são alguns. Alguns atletas jogam xadrez. Agora cuidado, ó, são todos os intelectuais que jogam xadrez. Todos os intelectuais jogam xadrez. Ok? Conclusão. Alguns atletas são intelectuais? Repare que eu coloquei de propósito o conjunto dos intelectuais aqui na região onde não há atletas. Pode ser que haja intelectuais nessa região aqui, da interseção entre os conjuntos A e X. Pode acontecer isso, mas também pode acontecer isso aqui que eu registrei. Todos os intelectuais sendo enxadristas, porém nenhum deles sendo o quê? Atletas. Ok? Então eu não tenho como concluir que alguns atletas são intelectuais, porque essa configuração é possível que ocorra. Então o argumento é inválido. É aí que está. Eu não posso chegar à conclusão que ele estabeleceu partindo unicamente das premissas, porque eu posso ter isso aqui acontecendo. Isso aqui também não ocorre necessariamente. Pode ocorrer isso aqui também, ó. Uma outra configuração possível. Eu tenho todos os intelectuais enxadristas e alguns deles também atletas, mas não tem como concluir que isso de fato acontece. Portanto, o argumento é inválido. Letra B. Se estudasse tudo, eu passaria. Eu não passei. Conclusão: eu não estudei tudo. Argumento válido ou inválido? Nós comentamos muito acerca da negação do condicional no nosso primeiro DVD sobre raciocínio lógico. Até recomendo que você assista novamente a essa parte, porque é importante demais, cai muito nos concursos. E a premissa número 1 diz que se estudasse tudo, eu passaria. Você pode até passar sem ter estudado tudo. Comentamos isso naquela ocasião. Agora, se você estuda tudo, obrigatoriamente, necessariamente, você passa. Ok? A segunda premissa diz que eu não passei. Conclusão: eu não estudei tudo. O argumento é válido. Por quê? Porque se você tivesse estudado tudo, certamente passaria. Como você não passou, então necessariamente você não estudou tudo, o argumento é válido, então a letra B é a que ele quer.
Considere as premissas. Primeira, os bebês são ilógicos. Segunda, pessoas ilógicas são desprezadas. Terceira, quem sabe amestrar um crocodilo não é desprezado. Assinale a única alternativa que não é uma consequência lógica das três premissas apresentadas. Mais uma vez, são três as premissas. A primeira, os bebês são ilógicos. Então nós temos aqui o conjunto dos bebês. Todos eles são o quê? Ilógicos. Então o conjunto dos bebês está contido no conjunto das pessoas ilógicas. Segunda premissa: pessoas ilógicas são desprezadas. Então, o conjunto das pessoas ilógicas está contido no conjunto das pessoas desprezadas. Terceira premissa: quem sabe amestrar um crocodilo não é desprezado. Não é desprezado. Então, o conjunto dos amestradores de crocodilos não tem ninguém em comum com o conjunto das pessoas desprezadas. Agora fica fácil encontrar a opção correta. Repare que ele quer a alternativa que não é uma consequência lógica das premissas. Letra A: bebês não sabem amestrar crocodilos. Certo. Por quê? Os bebês estão contidos no conjunto dos ilógicos, que por sua vez está contido no conjunto das pessoas desprezadas, e não há interseção entre os amestradores de crocodilos e as pessoas desprezadas. A letra A está correta, porém queremos a falsa, não é verdade? Letra B: pessoas desprezadas são ilógicas. Item errado, falso. Portanto, a resposta é a letra B. Por quê? Todas as pessoas ilógicas são desprezadas, mas nem todas as pessoas desprezadas são ilógicas. É a famosa volta, a pegadinha da volta, que tanto cai em concurso. Ok? Vamos só confirmar as outras três opções. Letra C: pessoas desprezadas não sabem amestrar crocodilos. Correto. Não há interseção entre os conjuntos. Letra D: pessoas ilógicas não sabem amestrar crocodilos. Correto. Os ilógicos fazem parte das desprezadas. Não há interseção entre os conjuntos. Letra E: bebês são desprezados. Embora seja um absurdo do ponto de vista do bom senso, não é isso? Mas é uma premissa e, nas condições do enunciado, de fato, os bebês são desprezados, o item está correto. Portanto, a resposta realmente é a letra B. 32, uma questão do Tribunal de Contas da União, elaborada pela ESAF. Se é verdade que alguns escritores são poetas e que nenhum músico é poeta, então também é necessariamente, olha a palavra-chave aí, verdade que, novamente, alguns escritores são poetas. Não são todos os escritores, são alguns. Então aqui dois conjuntos dos escritores e dos poetas. Alguns escritores são poetas. Próxima premissa: nenhum músico é
poeta. Muito cuidado agora. Muito cuidado por quê? Porque a única coisa que eu sei é que nenhum músico é poeta. Nada foi dito acerca da possibilidade de haver músicos e escritores. Eu posso ter 3 situações ocorrendo. Primeira, todos os músicos, todos sem exceção, sendo escritores, porém não sendo poetas, dentro do conjunto dos escritores, mas não na interseção com os poetas. Segunda possibilidade, eu posso ter alguns músicos escritores, porém nenhum deles poeta. Como posso também não ter nenhum músico escritor. Então há 3 possibilidades de disposição no diagrama acerca do conjunto dos músicos. Todos os músicos sendo escritores, alguns músicos sendo escritores ou nenhum músico sendo escritor. Porém, nas 3 situações, não havendo qualquer tipo de contato de interseção com o conjunto dos poetas. Levando em conta essas 3 possibilidades, vamos ver qual alternativa é necessariamente verdadeira. Letra A. Nenhum músico é escritor. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Necessariamente acontece? Não. Letra B. Algum escritor é músico? Algum escritor é músico, pode acontecer, mas pode não acontecer também. Então o item está errado. Letra C. Algum músico é escritor? Pode acontecer, como também pode não acontecer. Letra D. Algum escritor não é músico. Verdadeiro. Quais são os escritores que não são músicos? Os que também são poetas. Esses escritores aqui, com certeza, são poetas e, por serem poetas, não podem ser também músicos. Resposta: letra D. Letra E. Nenhum escritor é músico. Pode acontecer, como também pode não acontecer. Não temos como dizer que ocorre necessariamente.